Certa vez, no Instituto de Psiquiatria Forense lá da Colômbia Britânica, foi dito: em toda sociedade existem aqueles que cometem atos criminosos por causa de doenças mentais. A lei criminal deve encontrar uma maneira de lidar com essas pessoas de maneira justa, enquanto protege o público de outros danos. A tarefa não é fácil. Você certamente já ouviu falar do filme Fragmentado, não é mesmo? O filme faz parte da trilogia Corpo Fechado. Nesse filme existe um personagem, o Kevin, que possui 23 personalidades distintas e consegue alterná-las quimicamente em seu organismo apenas com a força de seu pensamento. Um dia, ele sequestra 3 adolescentes que encontra em um supermercado. Vivendo em cativeiro, elas passam a conhecer as diferentes facetas de Kevin e precisam encontrar algum meio de escapar. Pois bem, o caso apresentado aqui hoje é semelhante a esse, com uma única diferença: ele é real. Eu sou o Gabriel e hoje eu vou apresentar para vocês o caso de Billy Milligan, o homem das 24 personalidades. Esse foi um caso que dividiu muitas pessoas, mas serviu de instrumento de educação. Boa parte da opinião pública estava do lado das vítimas, e como a promotoria também não acreditava no que era alegado pela defesa de Billy. A mídia foi acusada de prejudicar a legitimidade das decisões e do processo, ao tornar o réu uma celebridade, por conta de sua condição psicológica psiquiátrica extraordinária. E novamente nós temos a famosa linha tênue de discussão. Um transtorno mental justifica um crime? Responda para mim essa pergunta nos comentários. O que você acha? Transtorno mental justifica um crime? Antes de dar continuidade ao vídeo, quero pedir para você que, se não for inscrito no canal, se inscreva, se curte esse tipo de conteúdo, já deixa seu like e compartilhe esse vídeo. Agora, vamos para a história do Billy. William Stanley Milligan, filho de Dorothy Milligan e Johnny Morrison, nascido em 24 de fevereiro de 1955, em Miami, na Flórida. Não cresceu em um ambiente familiar muito saudável. Ele via o pai bater na mãe, o pai era alcoólatra e tinha muitas crises. Também acumulava dívidas de jogo e cometeu suicídio na garagem da própria casa por envenenamento em 1959. Depois disso, a mãe de Billy, Dorothy, se mudou com ele e mais 3 filhos lá para sua cidade natal, Lancaster, em Ohio, e passou por muitos relacionamentos com homens bastante abusivos, que machucaram Billy e seus irmãos, até ela finalmente se casar com um ex-marido, novamente, Chalmer Milligan, em 1963, o mesmo homem de quem já tinha se separado por conta de violência. Aos 5 anos, todo esse processo traumático, desde as horríveis memórias do pai até ser violentado diariamente por Chalmer, Billy começou a dividir sua mente em diferentes personalidades para conseguir lidar com a dor. As 3 primeiras foram Shal, Kristine e o garoto sem nome. Agora vamos a isso. O cara tinha 24 personalidades, porém as 3 principais e as 3 primeiras são essas. Shao, que tinha 4 anos, era surdo, apenas zumbia. Ele refletiu o desejo de Billy de se excluir dos barulhos do mundo, como o barulho de Chalmer enquanto o estrupava, e dos gritos de sua mãe ao ser espancada. Kristine tinha 3 anos e era dislexa, mostrando a confusão e a reclusão do mundo que não entendia como Billy era. E o garoto sem nome sentia que não pertencia a lugar nenhum, tampouco ao próprio corpo. Essa grave bipolaridade acompanhou o crescimento de Billy. Então, outras personalidades ganharam vida a partir de memórias e emoções segregadas e geradas pela incapacidade dele de interagir, de trocar experiências e informações complexas com uma única identidade pessoal coesa. Lá em meados de 1970, quando o jovem entrou na Universidade Estadual de Ohio, esse quadro clínico ainda não diagnosticado piorou de maneira muito drástica. Ninguém mais sabia quem respondia por quem, pois as diversas personalidades de Billy estavam presentes a todo momento. Em 1975, aos 22 anos, Billy foi preso na instituição correcional de Lebanon, em Ohio, por ter estuprado e assaltado à mão armada uma mulher. Contudo, foi colocado em liberdade condicional em 1977 e forçado a se registrar como agressor sexual. Lá em outubro de 1977,
O jovem apontou uma arma para uma estudante de optometria da Universidade de Ohio. Estuprou-a no estacionamento do campus, depois obrigou ela a preencher um cheque e descontá-lo para ele. Isso aconteceu de novo em 22, 26 e 27 de outubro, exatamente como na primeira vez. As 3 vítimas identificaram Billy no banco de fotos de agressores sexuais, com as digitais encontradas no carro de uma delas. Em depoimento, uma das mulheres definiu o comportamento do homem como estranho, além de afirmar que ele agia como uma menina de 3 anos. A polícia de Columbus prendeu Billy em casa, em Reynoldsburg. No momento da prisão, ele se mostrou surpreso e chocado, porém não resistiu. Com todas as provas, o caso indicava um fim prático, mas não foi bem assim. O Dr. Driscoll diagnosticou Billy com esquizofrenia aguda, porém uma psicóloga de nome Dorothy Turner definiu que ele sofria de transtorno dissociativo de personalidade. O distúrbio acontece quando alguém tem uma ruptura de identidade, com 2 ou mais personalidades que assumem o controle enquanto a principal fica desligada da mente. O transtorno geralmente resulta de experiências traumáticas em que os indivíduos usam as personalidades alteradas para escapar de abusos emocionais e físicos. Billy foi diagnosticado com 24 personalidades vivendo dentro de sua mente, todos com nomes, idades, sotaques, interesses, ídoles, sexualidades e deficiências diferentes. O seu relatório psiquiátrico acusava que um jovem iugoslavo chamado Regan tomou a consciência de Billy e decidiu roubar as pessoas. Porém, antes disso, Adalana, uma homossexual de 19 anos, assumiu o controle e estrupou as mulheres porque queria se sentir mais viva. Tudo isso dentro da cabeça dele. Em nenhum momento, a personalidade principal, o próprio Billy, lembrou-se do que aconteceu. O jovem tinha impulsos suicidas, como o pai, e dizia que sentia como se estivesse sido roubado quando voltava para o próprio corpo. Terry Sherman, um dos promotores do caso, definiu a história como ridícula. Yanavitch, outro promotor, discordou dele. O padrão de fala de Billy era diferente, seus sotaques eram diferentes, ele se sentou de diferentes maneiras na cadeira, disse Yavitch. Vários parentes das vítimas diziam que isso era besteira, que essas personalidades não existiam e que a mídia estava fazendo desse cara um herói popular. O caso foi absorvido pela mídia de tal maneira que o mundo passou a se interessar mais pela psique do réu, anulando os crimes e traumas causados às vítimas, gerando uma revolta social. Billy foi absolvido e se tornou a primeira pessoa da história do sistema judiciário dos Estados Unidos a ser inocentada por um crime alegando transtorno de personalidade. No entanto, durante 10 anos, ele foi submetido a um tratamento psiquiátrico diário e intensivo, para que, a cada 90 dias, uma série de audiências pudesse discutir o estado de sua sanidade e a manutenção do veredito. Em 1988, Billy foi finalmente liberado de seu tratamento após ter completado o que os médicos chamavam de fusão de personalidade e assumido o controle de sua mente novamente. Ele viveu na Califórnia como proprietário de uma pequena empresa, até morrer de câncer em 12 de dezembro de 2014. E aí, quem disse que a ficção não imita a realidade, não é mesmo? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se curtiu, deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com quem curte esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo.